com todos os nossos esforços, precisamos das presenças amigas, dos mentores espirituais, da equipe da saúde espiritual, que é programada conosco para o atendimento aos irmãos que buscam esta casa na certeza do socorro espiritual para o físico e para o espírito. E estão presentes, então, alguns dos trabalhadores espirituais. Não podia deixar de ser a presença de Dr. João de Freitas, o mentor desta casa, aquele que ajudou a espiritualidade no trabalho de cura desta médium. Antes que eu conhecesse doutrina espírita, os mentores espirituais já trabalhavam em nosso benefício. André Luiz é um cooperador inesquecível, insubstituível destes trabalhos. Leonardo Carlos da Luz, um médico brasileiro que tem afinidade profunda com estes trabalhos desde os primeiros dias de sua existência. E tantos outros como o Dr. Fritz, tantos outros amigos espirituais que vêm em nosso socorro por amor ao Cristo, por amor então à humanidade. Para isto, estes espíritos trabalharam muitos anos ou muitas existências para se tornarem da confiança do Cristo junto à saúde dos encarnados, necessitados de amparo do espírito e amparo do corpo físico. Naturalmente, todos nós, na Escola da Terra, sabemos disso. Para você ser um médico, você tem que se preparar para tal. Para você ser um advogado, você precisa se preparar para tal, etc, etc. E para nós servirmos ao Evangelho do Cristo, precisamos nos preparar. A diferença é que para as profissões do mundo, você tem que ir lá fora buscar cultura, orientação. Para o trabalho do Cristo, você vai buscar dentro de você mesmo. O material para servirmos o Cristo está aí dentro, no seu coração, na sua alma milenar, na sua alma eterna, criada por Deus, portanto, consciente dos seus deveres com as leis de Deus, que é justamente amai-vos uns aos outros e ajudai sempre, perdoar incondicionalmente. Então nós temos que nos preparar, embora as lutas, estamos muito aquém do que o Evangelho nos pede, precisa e acima de tudo merece. Merece trabalhadores conscientes, ligados, afinados com o mundo espiritual, mas é tão difícil. O Evangelho nos aceita do jeito que nós somos, apenas com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, com a nossa gratidão por tudo que temos recebido. A espiritualidade abre uma porta e nos oferece um cantinho na seara de Jesus, um pequeno espaço para quem é tão pequeno, para a grandiosa mensagem dos céus. Então nós precisamos nos preparar para sermos trabalhadores do Cristo. Para isso nós vamos precisar muitas reencarnações, mas convenhamos que nós já estamos aqui depois de muitas reencarnações. A maioria é espírito velho, antigo, já veio muitas e muitas existências no corpo físico, mas todos nós somos um tanto rebeldes para as coisas de Deus, para as coisas eternas da alma, porque as grandes coisas não são palpáveis com os sentidos físicos, são sentidas com a alma, justamente a alma que é criada por Deus, que conhece a vontade de Deus a respeito de seus filhos que povoam a terra. E nós, dentro da orientação espírita, nós vamos tomando consciência deste dever, desta obrigação com o nosso próximo, de amar sempre. Se nós não temos condições e nível suficiente para amar, mas nós vamos ajudar. Nós vamos socorrer o nosso próximo na medida da nossa condição, dentro dos nossos limites. E nunca dizer um não, não posso te ajudar, não tenho condições. Pode sim, porque Deus encaminha ao nosso coração os seus filhos necessitados daquilo que nós temos, daquilo que nós já conquistamos, daquilo que é nosso, não é daquilo que é do mundo, mas daquilo que é nosso.
Mesmo as conquistas materiais são do espírito, quando elas são de níveis espirituais. Se você tem dinheiro, mas é conquista do seu bom nível espiritual, é de Deus. Não é de Deus as coisas conquistadas com a desarmonia com as coisas espirituais, com aquilo que é de Deus, aí é puramente material. Então você vai se doar daquilo que você tem, que é conquista sua, é uma beleza. E nós vamos aos pouquinhos nos preparando para doar também a mensagem espiritual que cura o corpo e esclarece o espírito. Esclarecendo o espírito, a dor física é mais fácil de ser reparada, de ser curada, porque temos também o progresso da ciência médica atendendo aos filhos de Deus que têm as enfermidades físicas, mas socorramos o espírito, o dono do corpo, para que dele advenha a cura do corpo. É importante, então, estes momentos. Você vai procurar o médico, mas antes faça uma prece, peça ao Cristo, o grande médico, o amigo incondicional da humanidade, peça a ele amparo e orientação para aquele que vai lhe atender dentro dos recursos da medicina tradicional. Antes, a prece, antes, se for possível, o tratamento espiritual que vai antepor o tratamento social, profissional, tradicional. Então, é inevitável a necessidade do espírito, porque é inerente à criação divina. O espírito precisa deste amparo, desta convivência, deste esclarecimento para o espírito, para que ele tome, então, a mão os recursos espirituais que não faltam aos filhos de Deus, para que eles saibam se utilizar dos seus talentos para a elevação do seu espírito. Então você não está sem recursos espirituais, você os tem na sua alma, só que você ainda não acordou para esses recursos que não são palpáveis com sentidos físicos, não são pesados, não são medidos. Você tem dificuldade, então, de tomar conhecimento deles e fazer deles instrumento do bem. Mas então a doutrina acorda você, acorda o espírito adormecido no corpo físico, congelado pela indiferença, pelo esquecimento, e acordando o espírito, ele vai aos recursos divinos, porque são heranças do Criador, para que ele busque o amparo espiritual. Dentro desse conhecimento, o amor vai crescendo, porque tem o ponto de luz dentro de você. O amor está dentro de você, a chama da fé, da convicção, do amor, está dentro de você. A chama está um pouco tênue. O vento, a tempestade, as loucuras do mundo vão, assim, fragilizando aquela luz. Então, a doutrina espírita é o óleo, é o combustível que vai dando força a esta chama. Ela vai se tornando mais forte e vai clareando o seu entendimento, a sua razão, o seu sentimento, chega a iluminar os seus passos para o caminho certo, do bem, para o seu progresso espiritual, e você então vai se sentindo realmente filho de Deus, com capacidade de dar ao próximo um pouquinho daquilo que já acordou na sua alma, que já despertou, está na sua alma, mas está adormecido. A doutrina vem e clareia e limpa, tira a venda que impede a sua visão, limpa o seu coração dos detritos, da sujeira que o mundo joga na sua vida, e você passa a sentir Deus, a sentir o Cristo, a sentir a espiritualidade amiga. Aí a sua prece é evidente, ela vai rompendo as dificuldades entre você e o Criador, porque do Criador para nós não tem dificuldade, mas de nós para Ele existem muitas dificuldades. E todo esse despertar para Deus vai dando condição de você pedir, mas antes de tudo vivenciar, se preparando então para que sua prece alcance o seu objetivo. E as dores, os problemas, as dificuldades vão desaparecendo, sem dúvida alguma. Não vai ter mais espaço na sua mente, no seu sentimento, para se lembrar
das coisas negativas da vida, ou que fulano disse, ou que fulano fez, não vai ter mais espaço na sua mente e no seu coração. Você se esquece de tudo que houve um aborrecimento, contrariou sua alma, seu entendimento, vai desaparecer, não tem mais espaço no seu mundo íntimo para as recordações negativas. Daí começa então a ideia, o sentimento do perdão. É o esquecimento do mal que lhe fizeram. Vai se esquecendo, vai trabalhando para isto, que aí acaba sendo um perdão. É essa maneira. Porque a gente perdoar, como Jesus nos perdoa, e se esquecendo do mal e fazendo bem, a gente tem que crescer muito, mas temos que nos preparar para isto. É o dia a dia. E a doutrina espírita é essa mestra, que vai ajudando a você para que você se torne consciente da sua filiação divina, se torne consciente dos seus deveres com o seu semelhante, com o seu próximo. E o nosso próximo é a maior chance para a nossa evolução. Nós não podemos fechar os olhos e cruzar os braços enquanto alguém sofre junto de nós. Vamos dinamizar o que tivermos de bom dentro de nós. Ainda que a cabeça esteja doendo, o estômago também, as pernas frágeis, mesmo assim vamos nos arrastar. Mesmo que o joelho esteja desconjuntado, nos ensina Paulo de Tarso, se arraste e vai até o outro, leva um copinho d'água, leve a sua mão amiga. Nós não podemos nos acomodar com os nossos erros, com as dores, com os sofrimentos físicos, morais e espirituais. É o que nós temos, então é a ferramenta que nós temos. Vamos trabalhar muito, embora produzindo pouco, porque a ferramenta é ruim. Nós não soubemos cuidar da ferramenta. Então vamos agir. Não tenha medo da doença, tenha medo dos seus pensamentos. Que Jesus nos proteja, nos ampare neste instante tão bonito de recolhimento em nome do amor divino. Só a convicção, a certeza no Cristo nos daria a oportunidade de estarmos aqui falando das verdades eternas que Jesus nos falou, que os mentores nos explicam, nos ensinam. Que Jesus a todos nós medique com seu amor, independendo do nosso mérito que não os temos. Mas nós estamos pedindo porque sabemos que o amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Que Jesus nos proteja, por amor a Deus, nos amando a todos. Assim seja.